sem dúvida, o Brasil tem que abrir muito mais mercado, o governo tem tentado fazer isso, mas isso obviamente depende muito mais da própria iniciativa privada, né, de conseguir abrir mercados em muitos outros lugares. É um processo que demora muito tempo, não é de uma hora para outra, e sem dúvida nenhuma tem um problema econômico forte o Trump ameaçar essas tarifas. Os Estados Unidos, embora a gente tenha um déficit comercial com eles, é um mercado muito importante, muito grande, e o Brasil tem que vender para eles, sem dúvida. Lori? Os Estados Unidos têm a melhor logística do mundo, né? É muito fácil exportar para lá, praticavam tarifas de 2,5%. Claro que em alguns setores tem cotas, né, como etanol, suco de laranja, que nós somos super competitivos e tal, mas de maneira geral é um mercado insubstituível, né, para qualquer país do mundo, inclusive para a China. Então, para você abrir um novo mercado, leva de 6 meses a 1 ano para ter todas as aprovações, sejam fitossanitárias, sejam das regulações industriais, de tudo. Depois você tem que acertar o preço, o câmbio, a logística. Então, não é assim, né, com um estalo de dedos. Então, agora eu quero dizer também que o Geraldo Alckmin ele estava tendo uma boa interlocução nessa parte comercial com os Estados Unidos. Tinha tido várias reuniões com o secretário do Comércio e com o representante do Comércio dos Estados Unidos, e saiu na frente nisso, no início do ano, logo que o governo Trump assumiu e tal, e nessa parte estava sendo bastante pragmático, e a minha apuração com fontes americanas era de que a impressão que o Geraldo Alckmin passava era muito boa, e ele é muito sênior, por ser também presidente, além de ser ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, essa parte estava caminhando bem, mas até que entrou toda essa questão política. Eu acho que, para o Trump, o mais importante é a questão das Big Techs, porque elas são uma grande fonte de receita para os Estados Unidos. Os CEOs todos se alinharam politicamente com o Trump depois da eleição dele em novembro, e essa questão dessa cruzada pelo que eles chamam de liberdade de expressão, que não é o meu conceito de liberdade de expressão, mas o deles, é muito importante para o Trump, que é a forma como ele responde à acusação de ter atacado a democracia americana. Então, esse é um nó, realmente, um nó difícil ou quase impossível de desatar, porque nós temos a nossa visão do que é liberdade de expressão, temos uma regulação, temos uma justiça independente, e nesse ponto não dá para atender, né, às exigências do Trump, que tem uma rede social e que é parceiro da Rumble também, que foi punida aqui no Brasil. A Rumble é a fornecedora da conexão da Truth Social e é essa plataforma de vídeo que teve ordens do STF de derrubar alguns conteúdos e tal. Esse é o nó principal do conflito, né, no campo político. Então, precisaria de encontrar uma forma criativa, né, de entregar para o Trump algum ganho sem abrir mão da nossa autonomia, da independência da justiça brasileira e da nossa soberania também. Então, acho que esse são muitos pontos, né, e todos eles teriam de ser tratados com profissionalismo e não com demagogia, como faz o presidente Lula. Uma expectativa, assim, é que o que se diz, né, que o impacto micro vai ser muito grande, né? Então, os setores exportadores vão acabar sendo prejudicados. E aí, os impactos mais macro, há análises diferentes, mas diversos casos de análises trouxeram suas projeções de como que fica uma tarifa de 50%, mas falando que pode ter um impacto de 0,3 ponto percentual no PIB até pouco mais de 1,2 ponto percentual no PIB, com algumas casas, inclusive, dizendo que se o Brasil retaliar, isso pode trazer um impacto ainda maior. Porque se o Brasil responder com novas tarifas sobre os produtos americanos, e aí tem uma pergunta até no chat falando se o preço da carne e o preço do café vai ficar mais barato ou não, isso que eu quero saber, né? Quer dizer, café e carne são produtos que o Brasil exporta, né, para os Estados Unidos. Não necessariamente ao perder
um dos seus principais clientes, isso vai se reverter nesses produtos vindo para o mercado brasileiro e trazendo um preço para baixo por aqui. A lógica do empresário é sempre tentar manter o lucro dele, né? Então ele não vai, só porque tem mais produto, né, vender os produtos mais baratos por aqui. Provavelmente ele vai ajustar a sua oferta, então não necessariamente vai haver uma queda de preços para o consumidor brasileiro desses produtos que são exportados. E se o governo brasileiro responder com a lei de reciprocidade e colocar tarifas sobre os produtos americanos que chegam no Brasil, aí sim a gente pode ter aumento de preços, principalmente de produtos de alto valor agregado, produtos eletrônicos, e isso pode pressionar a nossa inflação, que já está acima de 5%, a nossa taxa Selic está em 15%. Com esse aumento de preços desses produtos que vêm de fora, e aí os Estados Unidos, eles representam 16% de tudo que a gente importa no Brasil, então isso pode gerar até, vi uma estimativa, um impacto de 0,3 ponto percentual na taxa básica de juros. Então, isso significa mais inflação e juros mais altos. Esse pode ser um impacto. Um outro impacto, que aí já é mais de médio prazo, é se de fato houver esse impacto no PIB e a nossa atividade econômica for reduzida, isso também pode gerar lá na frente uma possibilidade de, por causa de uma atividade econômica reduzida, uma redução de juros. Mas um economista que eu estava conversando, ele falou assim, eu perguntei, mas qual das duas visões vocês acham que vai acontecer? Redução da atividade, redução da inflação e redução dos juros, ou aumento de preço se o governo brasileiro retaliar? E aí eu falei no saldo, né, no frigir dos ovos, o que vai acontecer? Ele falou, ninguém sabe. E aqui nos Estados Unidos também eu escutei isso, assim, de várias análises de economistas muito experientes, que ainda é muito cedo para mensurar exatamente o que pode acontecer. A gente está falando de uma mudança da ordem global que vigorou desde o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, os impactos disso e de a maior economia do mundo estar retaliando e colocando tarifas e freando esse fluxo de comércio global para o mundo inteiro é algo que é difícil de mensurar nesse momento, mas o que se diz é que o sucesso que Donald Trump esperava com esse tarifaço, isso não apareceu, ou não na magnitude do que Donald Trump esperava, e também não um prejuízo, assim, pelo menos até o momento, com as tarifas ali mais moderadas. Ainda não chegamos no 1º de agosto com as tarifas maiores, para entender se pode haver já um impacto maior. Américo Lori, posso só acrescentar uma coisa? Que também informação que veio dessas conversas que eu tive com o Krugman, e ontem, depois de ter entrevistado o Krugman, eu voltei a conversar com o Joseph Stiglitz, e eles levantaram outros aspectos. E o Krugman lembra, por exemplo, que você mencionou aí essa questão da instabilidade, que ninguém sabe o que vai acontecer com tantas tarifas que o Trump resolveu aplicar em todos os lugares. O Krugman é bem cético com relação à insistência do Trump nesse. Ele acha que o Trump está usando isso porque é muito mais fácil para ele, é um instrumento mais fácil para ele usar em qualquer tipo de disputa, porque não tem que ficar negociando nada com o Congresso, pode ser muito rápido, etc. e tal, mas que tem um limite muito grande nisso, e ele acredita que isso vai causar mais inflação nos Estados Unidos e as pessoas vão ficar bem descontentes por lá. Mas mais do que isso, o Stiglitz levantou um outro ponto, que talvez você aí nos Estados Unidos tenha alguma informação, não sei, mas é que ele acredita que nós vamos ter, e é um aspecto que eu vi muito pouco sendo discutido até agora, que nós vamos ter muitas ações judiciais nos Estados Unidos para tentar derrubar essa ameaça do Trump. Ações de empresas americanas que importam componentes ou produtos brasileiros. Por quê? E aí voltamos a juntar com a análise do Krugman. Porque essas medidas, essas ameaças do Trump são ilegais, porque elas não têm, isso segundo a justiça americana, a interpretação deles, tá? Porque isso não tem nenhuma base comercial. Os acordos, a legislação americana, o que foi aprovado pelo Congresso, os acordos comerciais que os Estados Unidos faz, tudo, tanto a legislação internacional como a legislação interna nos Estados Unidos, autorizam sim o presidente a usar as tarifas, mas para questões comerciais, o que não é o caso, que para mim é o centro dessa questão toda, que não é o caso nas ameaças que ele está fazendo contra o Brasil, e que eles acreditam que isso pode ser derrubado em algum momento, pode demorar, etc., mas que isso vai ser, primeiro, disputado na justiça e pode ser derrubado na justiça americana por serem atos ilegais, porque ele está usando um instrumento basicamente comercial para uma questão que, no fundo, não é comercial. Teve um relatório ontem. Teve um relatório ontem do banco UBS, né, do escritório nos Estados Unidos,
trazendo essa questão, né, de quais são os dispositivos legais que permitem ao presidente elevar tarifas. E aí o principal é a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que é de 1977, não pode ser aplicado porque os Estados Unidos têm superávit com relação ao Brasil e não há nada que o Brasil esteja fazendo que cause uma emergência nos Estados Unidos. Tem a Lei de Expansão do Comércio, que é de 1962, as seções 232 e 301. Nos dois casos, o presidente precisaria primeiro pedir uma investigação que provasse, né, que as práticas comerciais brasileiras estão, de alguma forma, causando prejuízos nos Estados Unidos. Não foi feito esse estudo. Talvez eles até conseguissem levantar isso com aquelas barreiras tarifárias e não tarifárias que a gente discutiu no início do programa, mas não foi feito. Então, ele não pode impor tarifas sem apresentar um estudo como esse. E a seção 122, pela qual o presidente pode, sim, impor tarifas unilateralmente, essas tarifas só podem ser de, no máximo, 15% e, no máximo, 150 dias. Então, o caminho aí, como já aconteceu antes, seriam importadores americanos, porque quem paga as tarifas são os importadores americanos, não são os exportadores brasileiros, né? Então, os importadores americanos podem entrar no Tribunal de Comércio Internacional em Nova York, como já aconteceu, né? Importadores de vinho, de produtos esportivos e de confecções entraram e ganharam uma liminar, né, Priscila? Então, esse seria o caminho. Não, é que foi curioso, inclusive, quando teve essa liminar, que até o produtor, foi assim, um advogado que procurou um produtor de vinho para entrar com esse pedido na Corte Internacional de Comércio, e ele contou numa entrevista muito boa pro New York Times que quando isso saiu, ele abriu o melhor vinho dele, era um vinho francês e tal, justamente porque ele tinha ganhado, mas aí eu estava até vendo aqui para retomar o que aconteceu. No fim, o governo recorreu e o Tribunal de Apelações suspendeu essa decisão, né? Porque justamente essa importadora ela alegava o impacto e tal, e que Trump ultrapassou as suas prerrogativas, tá? Usando a lei de poderes emergenciais. E aí tem uma decisão final possível pelo Supremo no dia 31 de julho. E aí eu não tenho certeza, talvez até o Lori saiba falar disso, porque eu vi que ele já comentou sobre isso anteriormente, mas saiu aquela decisão também do Supremo aqui, justamente falando que as cortes federais elas não têm autoridade para tomar uma medida que impacte o país em nível nacional, né? E que isso poderia abrir precedentes, inclusive foi tomada essa decisão ali falando sobre o direito de cidadania por nascimento, né? Então, a pessoa que nasce aqui nos Estados Unidos, ela tem o direito de cidadania. Tinha um juiz federal ali que barrou esse decreto de Donald Trump, e aí depois o Supremo Tribunal Federal daqui, né, a Corte Suprema, barrou essa decisão dessa Corte Federal que suspendeu esse decreto de Donald Trump. Então, foi uma vitória para Trump, e isso, na ocasião, foi visto como algo que abriria um precedente para que Donald Trump pudesse manter justamente os seus decretos e suas decisões sem enfraquecendo o poder dessas cortes federais para conseguir barrar as decisões do executivo. Então, não sei se nesse caso desses processos que o Américo levantou, se também haveria essa mesma discussão. A decisão da Corte Suprema foi que decisões de juízes só podem valer para aquele plaintiff, né? Aquela pessoa que autora da ação, e não se estender sobre casos coletivos. Então, nesse caso, por exemplo, aquele importador de vinho receberia uma liminar para continuar importando vinho sem aquela sobretarifa, né? E não se estenderia para outros casos, né? E não criaria jurisprudência também. Então, seria mais nesse sentido, só que isso causaria uma situação infernal, né? Em que cada pessoa atingida entrasse na justiça, levaria a uma situação de lawfare, inclusive, né? Mas a solução para isso
associações que representam coletividades. Então, em vez de uma mãe cujo filho vai nascer e perdeu o direito à cidadania por nascimento, seria uma associação de todos os imigrantes entrar com a ação, aí teria alcance coletivo. No caso da importação, uma associação de importadores, né, daquele segmento, aí teria alcance coletivo. Com certeza vai haver judicialização, a dúvida que fica é quem que vai sair ganhando, né? Enfim. A gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí, mande suas